Eu sei que esse arcano, ele tem um lugar reservado no meu coração por diversos motivos, mas o principal deles é que a gente só entende de fato a lei da causa e consequência quando a justiça divina ela de fato age na nossa vida, seja por bem ou seja por mal. Esse arcano ele não fala somente de sentenças, ele também vai falar muitas vezes da capacidade que nós temos de nos estarmos equilibrados diante dos obstáculos da vida. Tudo bem, ele já tá ali no título do vídeo, mas eu tô falando do Arcano da Justiça. E esse é mais um vídeo da série Tarô em 10 minutos, onde eu tento aí, pelo menos em 10 minutos, contar a simbologia da carta, contar dos seus pontos fracos e fortes, e trago aqui também alguns dos decks que eu tenho que podem ajudar a você entender como que você pode aplicar aí nas suas leituras e, além disso, aprender muito mais sobre esse arcano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, porque toda terça, quinta e sábado vai sair um vídeo aí sobre essa série, até chegarmos no arcano do mundo, tá certo? Então, o que será que em 10 minutos a gente pode aprender sobre o arcano da justiça? Eu vou tentar. Então, a gente consegue aprender em 10 minutos sobre o arcano da justiça. Bom, eu acredito que muita coisa. Então, se você quer saber mais, continua assistindo o vídeo pra gente aprender muito mais sobre esse arcano, que de equilibrado e de justo tem muita coisa. Eu sempre trago, né, alguns tarôs pra gente poder observar, né, traços, desenhos, né, pra gente compreender a simbologia. Eu uso esse daqui, que é do tarô de Marsella, mas também eu tenho um outro que eu deixo reservado, que são só de arcanos maiores, foi de um livro que eu comprei que tá ali atrás e eu posso falar em um outro vídeo sobre esse livro, né, que fala de um método bem interessante de leitura. E eu tô olhando pro lado porque eu tô olhando o vídeo aqui, tá? E aí a gente pode ver, né, que é como se esse daqui fosse lá dos primeiros, né, porque tem uns traços bem mais marcantes. A gente percebe, né, a diferença da tonalidade do azul, do amarelo. Então, no caso, o Marsella, ele tem, né, essa referência aqui, né, do manto vermelho sobre o manto, sobre a capa azul. Mas é uma mulher que nos encara, né, nos vê de frente, como sei lá, né, se estivesse numa postura intimidadora, e sentada a um trono. E carrega, né, uma espada e uma libra, né, ou balança. Os dois são a mesma coisa. Então, é muito comum também o pessoal associar o signo de Libra com o arcano da justiça. Porque, né, todo libriano, eu com o meu Mercúrio em Libra, né, a gente tende a ser diplomático. A gente tende a ter cuidado com palavras, né? Não fala as coisas. Tenta evitar em conflito, entendeu? O pessoal do Mercúrio em Libra, quem for ou quem conhecer alguém, você pode ter certeza que essa pessoa vai fazer de um tudo pra não se envolver em briga. Mas também quando ele entra, assim, é igual a Rainha de Copas no Alice no País das Maravilhas, né? Não posso falar outras palavras, senão a gente já sabe. Plataforma, né? Eu também trago, né, pra análise daqui do vídeo, também do tarô de Waite. A diferença, né, que o Waite, ele fez o trono, dá pra gente notar que tem o trono, onde a mulher também nos encara de frente. Mas tem um fundo amarelo, né, tem a questão do manto azul que a gente viu lá do tarô de Marsella aqui, ele meio que funciona como se fosse uma capa, né, de cenário. E vemos também os mesmos dois pilares que aparecem lá do tarô de Marsella. A gente vê representado aqui como colunas brancas. E ela tem essa veste vermelha, né, com os detalhes verdes. E do mesmo modo, né, a mão direita com a espada e a mão esquerda com a balança. Já no tarô mitológico, né, porque a autora, dentro do tarô mitológico, cada arcano maior ele é representado por uma divindade. E aqui a gente tem Atena, né? E é legal que Atena tem também sentada no trono, né? Com as pernas cobertas. Do mesmo modo que tem também a espada e a libra. A diferença
é que aqui tem muito mais detalhes, né, que a gente consegue ver, como por exemplo a coruja, que é um animal, né, dentro da mitologia atribuído à deusa. Esse cenário aqui, né, do chão, né, de preto e branco também tem o seu quê de simbologia. Então, nesse caso, a autora ela descreve, né, que principalmente essa questão do piso, né, ser em preto e branco, fala muito sobre a gente saber equilibrar, né, de não ser muito razão, nem muita emoção, não se retrair demais. Então, dentro desse arcano, quando a autora ela descreve, né, Atena, por isso que Atena também é tida como a deusa que governa a justiça, por conta disso, né, que ela busca ser imparcial, mas se tiver que tomar providência, ela vai tomar. Então, é muito... Eu vejo também um outro ponto interessante a ser comentado sobre o arcano da justiça, é que eu vejo que ele tem um quê de lei de causa e efeito. Por isso que eu disse lá no começo do vídeo que pra mim tem muito dessa coisa de realmente da justiça divina ela ser aplicada. E já comentei em outros vídeos também falando sobre a questão do hermetismo. E uma das leis herméticas é a lei de causa e efeito, né? Então não tem como você ter uma... É o famoso, né? Não dá pra você plantar maçã e achar que vai ter pera, né? Você tá plantando maçã. Então você tem consciência desde quando você coloca a semente ali pra germinar. Não dá pra esperar outra coisa, né? Então, a questão da lei de causa e efeito, que também pode ser apontada, né, numa leitura de cartas, é com relação às atitudes que essa pessoa está tomando ou as atitudes que, né, de que podem comprometer a própria vida, né? Às vezes a pessoa está negociando uma coisa e essa negociação, sei lá, tá desandando, e a pessoa insiste, e aí é alertada porque ela pode ter algumas perdas significativas, então, entende? A pessoa ela está sendo orientada, né? A justiça ela também fala de orientação, né? De estabelecer regras, né? Não dá. Lembra que eu falei lá da carta do carro que não dá para fazer as coisas de qualquer jeito? A mesma coisa acontece com a justiça. Não dá para ser feito tudo atropelando. A justiça ela estabelece limites. Limite também pode ser um ponto, né, a ser considerado aí da carta da justiça, aonde elas, dependendo da questão, né, no negativo, ela pode apontar aí que talvez as coisas elas não estão saindo da forma como deveria. Né? Então opa, presta atenção, você está deixando passar esse detalhe, cuidado, que a justiça ela também tende a fazer nessas ressalvas, tá? E eu trouxe outro tarô, que esse tarô pra mim é muito especial, que eu ganhei de presente. E eu acho ele bem, sabe, de riqueza simbólica também. Dá pra gente apontar, que é o do tarô Del Toro. Ele tem uma coisa meio apocalíptica, eu fiquei fascinada. E a gente pode notar que nós temos também a diferença que aqui a justiça ela se aborda de uma outra forma, né? Em todas as outras cartas a gente vê o quê? A justiça sem a venda nos olhos, né? Como se você for reparar, sei lá, num fórum ou qualquer lugar assim jurídico, a justiça ela tem vendas, né? E essa venda nos olhos, ela fala, né, da imparcialidade, né, de não considerar nenhum lado, nenhum outro para que se aplique a justiça, enquanto que a justiça divina, ela vê tudo, os prós e os contras, e ela dá aquilo que é de merecimento. Só que aqui, se vocês repararem bem, a justiça ela continua encarando. A diferença é que há um véu, e mesmo assim, que eu achei bem interessante analisar dessa carta, é que esse véu é como se você acha que a justiça ela não está sendo feita, você acha que as coisas elas não estão sendo observadas, mas elas estão sim. A Libra ela é representada por esses dois crânios, né? E aí aqui a gente tem a espada, só que representada como se fosse por um cetro. Tem o corvo também, quase na mesma, deixa eu ver aqui, na mesma pegada da Atena, né? Que a Atena tem a coruja. E o corvo também é um símbolo de sabedoria, né? Dentro das linhas mais densas de magia, a gente tende a falar que o corvo ele é como se fosse um mensageiro, né? Como se fosse um porta-voz. E isso tem que ser também considerado na Carta da Justiça, porque a gente busca a justiça e a gente muitas vezes precisa de um porta-voz para fazer valer.
Então, a gente observa também isso aqui nesse arcano. Tem muito de vermelho também, que eu acredito que também tem a ver com o elemento dessa carta. Para quem não sabe, a justiça ela é correlacionada também com o elemento fogo. Mas para mim divide opiniões, não só o elemento fogo, mas eu acredito que tem muito de ar, né? Porque a gente fala de justiça, a justiça fala muito de acordos, né? De trocas, de conversas, né? De tentar entrar em um consenso. Então, também para mim tem um pouco de uma questão de ar aí envolvido e que a gente não pode ignorar, tá certo? O que a gente pode também falar a respeito da carta da justiça? Como sempre, vou bater nessa tecla todas as vezes que eu vier falar desse vídeo. Depende da pergunta, depende do método, depende da posição. A justiça ela tem conotações diferentes. Eu não acredito em cartas boas e cartas ruins. Eu acredito que tudo tem um lado positivo e um lado negativo da situação. Então, com relação aos arcanos, o que a gente pode aprender com relação à justiça, né? O próprio nome diz, né? Aquilo que é justo, aquilo que é o correto. Então pode apontar acordos, pode apontar trocas, pode apontar regras, limites são necessários para conseguir equilibrar e fazer com que o final seja realmente aquilo que é justo, aquilo que vale a pena para aquele momento. E no negativo é exatamente o oposto, né? Às vezes uma justiça no negativo, sei lá, você está comprando uma casa. E aí sai essa carta negativa. Opa, cuidado com contratos, cuidado com aquilo que foi negociado, porque às vezes pode não ser aquilo que realmente foi dito. A pessoa estabeleceu um desconto, peça para ela deixar no contrato para ser assinado, para que aquilo tenha valor. Valor também é uma coisa muito, muito legal de ser considerada na justiça, porque pessoas justas, elas agem de acordo com aquilo que elas estão vendo. Então não vai ter como, sei lá, a pessoa tá lá levando paulada e ela vai ficar com um sorriso no rosto. A gente não sabe, né? Por isso que eu falo da questão da lei de causa e efeito. Quando a gente está dizendo que tudo que a gente planta a gente colhe, é nesse sentido. É uma troca justa. Não há como você querer que boas coisas aconteçam se você está sempre praguejando o outro. Então é bom, é interessante que vocês tenham esse cuidado também na hora da leitura. Isso que eu tô soltando são várias palavras-chave que são atribuídas, mas não se limitem às palavras-chave, tá certo? Tente ver de um sentido bem amplo. E isso é válido para qualquer outra carta, tá certo? Então, veja a justiça aonde quer que ela possa ser aplicada, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu falo, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui pra mim também que ponto, né, de qual dessas cartas aí mais chamou a atenção. Ou também se você ficou com alguma dúvida relacionada aí ao vídeo da justiça, comenta aqui que, gente, eu leio tudo. E tento responder aí de acordo com os meus conhecimentos. E se eu não tiver, eu procuro. Porque conhecimento nunca é demais. Outra definição atribuída aí para a justiça. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Te vejo lá no próximo vídeo. E é isso. Até a próxima.